A travessia pela vida terrena nos coloca, muitas vezes, diante de desafios que nos parecem avassaladores. Estamos em um momento decisivo na jornada da humanidade, à beira de uma transformação global que nos conduz a uma nova era. A incerteza e o potencial para grandes mudanças coexistem neste momento, exigindo de nós uma preparação espiritual e mental para os desafios e as oportunidades que estão por vir. Em 2014, nosso querido Divaldo Pereira Franco nos trouxe um alerta profundo, direcionando sua mensagem para o ano de 2025. Esse período, segundo ele, traria desafios que abalarão o espírito humano, especialmente no aumento dos casos de suicídio, que se tornaria uma das grandes tragédias de nosso tempo. Infelizmente, podemos perceber sinais disso ao redor do mundo, com o sofrimento psíquico e espiritual se acentuando. Está demonstrado psicologicamente que a 90% dos suicídios nós temos transtorno de natureza bipolar da afetividade. E a estatística prevê que no ano 2025 a maior incidência de óbitos será pela depressão. E a maior incidência de causa do óbito, o suicídio. Por quê? Porque nós somos vítimas de 3 fatores da nossa cultura: a ansiedade, o medo, a solidão. A ansiedade é um fenômeno natural. Eu me recordo do Pequeno Príncipe. Se tu dizes que vem às 4, desde as 2 que eu te espero. É uma ansiedade saudável. Mas se a minha ansiedade leva-me ao tremor, à taquicardia, à sudorese gélida, se me leva a uma certa inquietação, é patológica. E nós somos pessoas ansiosas. Eu tenho certeza que uma boa parte do auditório está ansiosa para que eu acabe logo. Eu não vou acabar logo. Portanto, pode acalmar, relaxar, porque não vou acabar logo. Então a nossa ansiedade é para estar em todos os lugares simultaneamente. Agora com o WhatsApp, eu recordo-me que durante o campeonato mundial de futebol, eu me encontrava nos Balcãs. E eu estava com uma família muito boa, gentil. E um dos jovens a toda hora recebia aquele assoviozinho de que chegou um WhatsApp. E aí por fim ele me mostrou um deles. Eu de telefone, aliás até eu tenho um G5, deixa eu me exibir, G5. Mas eu só sei telefonar, nada mais. Já tentei de tudo para os 2 dedinhos funcionarem, não consigo. Porque aprendi datilografia com 10, como é que eu uso 2? Então quando eu vejo essa moçada conversando e mandando mensagem, ouvindo rádio, tocando viola com os pés, fazendo 20 coisas, ansiedade, que é natural, eu fico com inveja. E o povo diz: mas Divaldo, você está na idade privilegiada, na melhor idade. Que saudade eu tenho da pior idade dos 40 anos. Pois bem, então, nesse dia, o meu amigo gargalhava. Eu perguntei: o que é que está acontecendo? Ele disse: Divaldo, você viu que o Brasil ganhou para a Alemanha, você sabe, não é? Olha aqui o que está. Ele disse: ganhou? Foi. Ganhou assim de 1-7. Foi a vitória do Brasil para a Alemanha. E olha aqui o que eu recebi. Era uma mensagem muito peculiar que dizia: estamos entrando em campo, gol da Alemanha. Estamos olhando a natureza, gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Eu digo: nossa, calma com tanto gol da Alemanha. Era exatamente essa ansiedade. E meu amigo saía de um para outro. Olha, você me empresta esse telefone? Para quê, Divaldo? Para eu também participar da sua ansiedade. Peguei e coloquei o telefone no bolso. Toda hora o telefone tremia. E meu amigo olhava e dizia assim: acalme um pouco, desfrute daqui, você está na Croácia. Ele disse: é mesmo, eu estou na Croácia. Eu digo: olha, montanha, coisa que lá no Brasil não tem. Mar, coisa que lá no Brasil não tem. Gente, olha quanta coisa, você está na Croácia. Aí ele riu e disse: você me acha ansioso? Eu digo: de jeito nenhum. Acho você desequilibrado, porque isso não é ansiedade, já é desequilíbrio. Então nós vimos essa época da ansiedade, a época do medo. Nós temos medo da morte, medo da doença, medo de perder algo, medo da traição. Temos medo de amar. Alguém me disse assim: eu amar para ser descartado? Eu disse: mas por que você vai ser descartado? Pois eu amo muito e pouco me importa se o outro corresponde ou não.
porque o bom do amor é amar, não é agora receber a recompensa, porque aí é negócio da afetividade. Mas nós fomos educados assim, a retribuir às vezes para pior. E também temos a solidão, solidão a um, solidão a dois, solidão no meio da multidão, agarofobia. Nós temos essas manifestações do quê? Do individualismo. Jesus então nos proclama a necessidade da união, a necessidade da confraternização, a necessidade do amor, a necessidade do perdão. Nestes dias, portanto, tumultuosos, o Evangelho de Cristo esplende, à semelhança de um amanhecer em plena noite de escuridão. A palavra do Mestre chega suave: vinde a mim, ó vós que chorais, ó vós que sofreis, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, suave é o meu jugo, leve o meu fardo, vinde, eu vos aliviarei. Então nós agora diremos: Senhor, tem misericórdia das nossas infinitas necessidades e recebe-nos, dando-nos teu fardo de ternura, o teu jugo de amor. E então nós cantaremos: quanto eu gostaria, Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser um sendal de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu desejaria ser como a chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra, mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha fragilidade eu não vou conseguir, então eu te venho pedir para ser um grão, que caindo no chão, se multiplique no milhão, e enriqueça da humanidade a mesa com a bênção do pão. Senhor, eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, em paisagens iridescentes. Mas quem sou, na impossibilidade de lograr, eu te quero rogar para ser uma pedra, pavimentando o chão por onde os heróis seguirão, no destino da amplidão. Eu queria ser uma escada, que ajudasse alguém a ascender às alturas, mas nas minhas amarguras eu não lograrei, então eu te rogarei para ser o primeiro degrau. Desejaria, Senhor, ser uma árvore frondosa, para derramar sombra no chão, ou pelo menos ficar à sua sombra, para quando alguém passar pelo meu caminho, de mansinho ele perguntar: olá, para onde vais? E se ele me interrogar: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu amigo, dá-me tua mão, irei contigo, sou teu irmão. E lado a lado eu cantaria: Senhor, eu gostaria de ser poeta, esteta, artista, cantor, para declamar a beleza da tua mensagem. Porém me falta o êxtaro, a magia, a beleza, a harmonia, e como nada sou, então eu te digo que te amo a ti, e te agradeço porque nasci. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela vossa atenção. Muito obrigado, senhores. Vimos recentemente catástrofes que tocaram nossos corações, como as enchentes no Rio Grande do Sul, que destruiu lares, ceifou vidas e afetou a saúde mental de muitos. Já era sabido que essa região apresentava altos índices de depressão, mas eventos como esse aumentam ainda mais o sofrimento. Da mesma forma, a queda de um avião em Vinhedo, em São Paulo, e o furacão devastador que atingiu várias regiões recentemente, nos lembram da fragilidade da vida material e da urgência de buscarmos o fortalecimento espiritual. Esses eventos, em sua dramaticidade,
nos convidam a refletir sobre as trevas que ainda habitam no íntimo da humanidade. Perguntamos-nos muitas vezes sobre os 3 dias de escuridão, que muitos acreditam ser uma metáfora para a ausência de luz interior. Essa escuridão que observamos no mundo ao nosso redor é, em grande parte, reflexo das sombras que carregamos em nossos corações e mentes. Nos próximos anos, é possível que enfrentemos crises pessoais e coletivas. Elas podem se manifestar através de desafios na saúde, economia ou na ordem social, mas não devemos nos deixar abater. Precisamos lembrar que não estamos sozinhos. A espiritualidade superior nos acompanha e, através da prece, podemos encontrar força e consolo. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, aliada ao exercício diário da caridade, é o bálsamo que cura nossas feridas emocionais e espirituais. A bondade divina nos coloca sempre no melhor lugar para o nosso aprendizado e evolução. Precisamos mais de resignação do que de coragem para aceitar as portas que se fecham, sabendo que o Pai Maior nos guia sempre para o caminho do bem. A verdadeira liberdade não consiste em fazer o que desejamos a qualquer custo, mas sim em agir com sabedoria, responsabilidade e discernimento. Quando nos entregamos aos vícios e à maldade, nos tornamos escravos dessas paixões. Já quando resistimos às tentações e mantemos o propósito elevado, conquistamos a verdadeira autonomia espiritual. Nesses tempos de tribulação, é essencial permanecermos firmes no nosso posto de trabalho, como nos ensinava o nobre Bezerra de Menezes. É através da disciplina no bem que atraímos as benesses da espiritualidade superior. Os conflitos ao redor do globo, inclusive os que afetam diretamente o Brasil, como as tensões nas fronteiras e as disputas territoriais na Amazônia, são apenas reflexos das provas que o nosso planeta precisa enfrentar em sua transição para um mundo de regeneração. Este é o momento de revelações. Tudo que estava oculto está sendo exposto, para que possamos trabalhar em nossa transformação interior. Precisamos olhar para dentro, observar nossos pensamentos e sentimentos e buscar o fortalecimento na luz que habita em nós. As almas que estão encarnadas no planeta hoje já passaram por inúmeras encarnações, acumulando valiosas experiências. E este é o momento decisivo. Não estamos diante de um fim, mas sim de uma grande transição. O retorno à casa do Pai já começou. Estamos dando os primeiros passos de uma nova jornada e muitos eventos marcarão essa transição. Alguns serão dolorosos, mas todos serão oportunidades de crescimento espiritual. Durante essa fase, 2 grupos de almas se formarão. Aqueles que estão prontos para ascender, vibrando nas energias mais elevadas, e aqueles que ainda precisam permanecer em mundos de provas e expiações para continuar seu aprendizado. Ao despertar a cada dia, precisamos nos observar. Se sentimentos de tristeza, desânimo ou medo nos invadem, é hora de refletirmos sobre as áreas de nossa vida que precisam de ajustes. Os laços que nos prendem ao que não mais ressoa com as vibrações superiores se romperão. O universo, através do nosso livre-arbítrio, nos oferece sempre a chance de seguir pelo caminho do bem. Mas a resistência às mudanças traz dor e sofrimento. O medo que carregamos, fruto de experiências passadas, ainda é um dos maiores obstáculos em nossa caminhada. É urgente que nos libertemos dele para que possamos acolher as mudanças que se fazem necessárias. Vivemos em uma sociedade acelerada, onde a ansiedade tem sido uma preocupação crescente. No Espiritismo, entendemos que a ansiedade vai além de distúrbio psicológico. Trata-se de um desequilíbrio espiritual. Os sintomas que se manifestam no corpo físico, como taquicardia e angústia, são reflexos de um espírito em desalinho, que precisa reencontrar seu eixo através do autoconhecimento e da prece. Que possamos, queridos irmãos, encontrar essas dificuldades como oportunidades de aprendizado e evolução. As tragédias que nos circundam, como a enchente no Rio Grande do Sul, a queda do avião em Vinhedo e o furacão recente, são lembretes de que a vida material é transitória, mas que a vida espiritual é eterna. Devemos manter nossos corações firmes na fé e na certeza de que, mesmo em meio ao caos, estamos sendo guiados pelas mãos amorosas do Criador.
Ao final de toda tempestade, o sol volta a brilhar, e assim será para cada um de nós, individual e coletivamente. Estejamos atentos aos sinais dos tempos e busquemos sempre agir com o amor e a compaixão que nos foram ensinadas pelo Cristo. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre.